sua primeira empresa que você Foi a primeira pegou. empresa. E agora, um fato curioso, eu sei que você tem um currículo longo, né? Passou em bastantes empresas aí, teve muitas experiências. Qual foi a sua primeira linguagem que você realmente entendeu e falou, agora eu tô entendendo essa parada aqui, eu sei o que que é lógica, meus ifs estão fechando. Então vamos lá. Eu comecei, depois que eu comecei a fazer, né, na época lá, o curso técnico, já ser professor, quando a gente falava de web design naquela época, a única linguagem que a gente tinha assim para a parte de web era o PHP, né? Até que se a gente for pegar, mais de 70, 80% da web hoje você tem sistemas, mesmo que sejam legados ou modernizados, em cima da stack de PHP, tá? E a gente usava muito PHP porque a gente fazia justamente a parte do back-end, né? Que hoje a gente chama de back-end, mas naquela época era só a linguagem que se comunicava com o servidor, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a linguagem de programação, ela já foi muito direcionada para a web, né? Eu usava o PHP justamente para fazer envio de formulário. Então, assim, eu montava muito site, né? Eu comecei montando sites, né? Naquela época eu também já fazia alguns freelas ali de desenvolver alguns sites. E eu precisava do PHP justamente para poder fazer envio de formulário, né? Fazer justamente a comunicação com SMTP, enviar formulário, que seria tipo, preciso preencher um formulário de contato aqui do meu site, dar um clicar em enviar, e isso tem que chegar lá na caixa de e-mail Sim, da hospedagem e tudo mais. Então, essa foi a primeira linguagem que eu ia falar pra você. Eu não dominei de primeira. foi. Eu não dominei de primeira. Eu era aquele cara que fazia de tudo um pouco. Eu usava muito a internet ou tutorial para poder conseguir ajustar algumas coisas. Eu não tinha muito ainda o embasamento técnico ali dentro de desenvolvimento. E aí onde entra, né? Eu estava dentro do suporte, consegui me destacar dentro do suporte e fui passando ali, caminhando, né? Os degraus dentro da empresa. Até que dentro dessa empresa, né? Que foi uma empresa de meios de pagamento, né, que já é da área financeira, né, porque desde essa época eu já entro dentro da área financeira, eu passei por lá por em torno de 6 anos. Então eu consegui passar desde do suporte até conseguir chegar próximo de uma área ali mais voltada para desenvolvimento. E lá também, todos os sistemas internos eram escritos em PHP. Então eu consegui ter alguns mentores, algumas pessoas ali Isso que é o. conseguiram me direcionar o que eu deveria estudar. Porque naquela época, como a gente volta a falar de novo, a gente não tinha tanto conteúdo mastigado ou tão assim direcionado. Então, quando você falava de PHP, você não sabia por onde começar. Se eu começava, por exemplo, da validação de formulário, né, de envio de formulário mexendo com SMTP, você deveria voltar lá para declaração de variáveis, né? Então, era muito comum naquela época o desenvolvedor ele começar ali não por um caminho ou por uma trilha tipo do beabá, né? A gente acabava de acordo com o que precisava e ia fazendo, aquilo que você não entendia você ia pesquisando, ia perguntando para um para outro, e aí com o tempo você tentava ali se aprofundar. E aí quando eu fiquei nesse tempo nessa empresa, eu comecei a aprender um pouco mais, principalmente de desenvolvimento web. Então eu fiquei muito mais forte ali dentro do HTML, dentro do CSS, que hoje é conhecido como front-end. Naquela época a gente nem falava Nem muito tinha de, esses nem termos. tinha, não tinha sistema de front-end. Normalmente um desenvolvedor naquela época, quando você falava que você desenvolvia para a web, você tinha a obrigação de entregar o end-to-end, né? Que seria tipo, eu vou desenvolver o HTML, o CSS e a linguagem que hoje é considerado o back-end que faria toda a comunicação. Então, ou seja, seria o sistema completo. Você não tinha esse negócio de ter times apartados para fazer cada coisa. E aí você vê como muda muito rápido, né? E aí você Muda. começa a segregar bastante coisa.